gostaria de chamar ao palco Miriam Tarumoto. A Miriam vai ministrar a palestra de pó de basalto em latossolos cultivados com cana-de-açúcar, microbiologia de solo e produtividade. Uma salva de palmas, por favor. A Miriam possui graduação em agronomia pela Unesp, Ilha Solteira, e mestrado em agronomia e agricultura pela Unesp de Botucatu. Atualmente é doutorando em agronomia, energia na cultura pela Unesp Botucatu, com período sanduíche sob a tutela do professor David Manning, na Newcastle University, Reino Unido. Atua na área da nutrição de plantas, rochagem em cana-de-açúcar e microbiologia de solos. Obrigado. Bom, gente, boa noite. Eu sou a Miriam. Eu vou falar sobre o pó de basalto em latossolos cultivados com cana-de-açúcar relacionados à microbiologia e à produtividade. Como começou tudo isso, né? O professor Cruciol, ele me deu um desafio e, ao mesmo tempo, um presente. Fiquei um pouco assustada de início, mas está dando tudo certo, graças a Deus. Bom, no primeiro ano do nosso experimento, a gente achou um grande aumento na produtividade, só que a gente não conseguiu explicar isso com a fertilidade do solo, nem com a nutrição de plantas. Aí a gente parou para pensar, né? O que a gente pode fazer para explicar esse grande aumento na produção que não seja a fertilidade do solo. Nossa base é fitotecnia, então, para a nossa conta fechar, tinha que ter fertilidade do solo. E a gente não achou constância nesses resultados. Teve aumento, mas não teve constância. Aí a gente foi atrás de um professor da UNOeste, lá de Presidente Prudente, que a gente conhecia, sabia que ele mexia com indicadores microbiológicos da qualidade do solo. O professor Fábio Araújo. E aí a gente fez algumas análises prévias com ele e a gente também achou resultado, só que também não foi constante. Aí a gente ficou meio sem saída, né? O que a gente ia fazer? Aí encontramos o professor Antônio Azevedo, da Exalc, que trabalha com mineralogia, agora com remineralizadores. E a gente viu o trabalho do Rafael Cipriano. E a gente falou, nossa, vamos tentar partir para esse lado, em temperismo dos minerais. Acabou que a gente fez 8 experimentos lá na Exalc para conseguir concentrar o remineralizador desse solo que a gente usou o pó de rocha. Quase não achamos. Foi por pouco. E com isso também o professor Antônio Azevedo, da Exalc, ele tem uma parceria com o professor David Manning, lá da Newcastle University. E aí ele deu a ideia, vamos tentar aprofundar, já que deu alguma coisa nos indicadores microbiológicos do solo, vamos tentar aprofundar essa pesquisa e talvez aí esteja a sua resposta. Então eu passei 8 meses lá na Newcastle University com o David Manning e com o Neil Gray. O Neil Gray é geomicrobiologista, então ele sabe muito sobre o assunto. E aí a gente fez vários experimentos lá também e eu participei de alguns eventos lá com esse trabalho aqui, que eu levei do Brasil para lá, que é puramente o que a gente fez aqui no Brasil. Levei para lá, apresentei os resultados num congresso de pós-docs, organizado por pós-docs, dos desenvolvimento sustentável, metas de desenvolvimento sustentável. E aí a gente conseguiu ganhar em segundo lugar como melhor trabalho desse evento todo. Então, tipo, tinha muita gente lá, muitos trabalhos diferentes de ciência da computação, vários trabalhos, vários temas, vários tópicos, e a gente conseguiu pegar o segundo lugar. E por que aqui no Brasil muita gente não consegue acreditar no que a gente faz? E eu chego lá fora com um trabalho com solo brasileiro, que a gente fez com pouquíssima tecnologia aqui no Brasil, as análises microbianas, e a gente chega lá fora e ganha um prêmio. O que aconteceu? O que está acontecendo com os brasileiros? Por que eles não estão acreditando, né? Então, esse prêmio deu muita repercussão aqui no Brasil, foi publicado em vários sites. Então, eu estou falando tudo isso para ver a credibilidade que a gente tem lá fora. A gente consegue fazer um monte de coisa
e consegue ser acreditado lá fora. Por que aqui dentro do país a gente não vai acreditar? Na gente mesmo. Então, é um passo, né, que a gente tem que dar. Os produtores, eu sei que é muito difícil mudar o que a gente faz há muitos anos, só que é um passo que a gente tem que dar, um crédito que a gente tem que dar para tentar, pelo menos, ser um pouco mais sustentável do que a gente está sendo atualmente, porque do jeito que está, eu acho que não vai dar para ficar. Então, agora, eu vou mostrar brevemente para vocês alguns resultados em diferentes culturas com o remineralizador. A maioria desses trabalhos eu tirei dos congressos de rochagem que a gente já teve. Então, só para dar uma contextualizada e para a gente entender mais ou menos o que interfere na eficiência do remineralizador, tanto na planta quanto no solo, tá? Então, esse trabalho aqui é com 2 variedades de mandioca, a japonesinha e a amarelo rio, e 3 tipos de remineralizador. Então, a gente vê que com a japonesinha, que é essa barra azul, ela teve um aumento de produtividade nos 3 remineralizadores que foram aplicados. E na adubação convencional, foi a menor produção. Estranho, estranho, mas foi o que aconteceu. Já na amarelo rio, a gente vê que não teve diferença, nenhuma diferença. Então, isso quer dizer que a característica genética da planta pode influenciar na eficiência do remineralizador. Aqui é um trabalho do Cruciol, que é o meu orientador, esqueci de falar isso no começo, não sei se eu falei, mas é um trabalho do Cruciol e do Sorato que eles fizeram com um fonolito em 4 culturas. Ele é. Em 4 culturas, aqui eu só vou apresentar 2, porque a gente está com o tempo limitado. Então, no milho, a linha azul é do fonolito e a linha preta é do KCL. Então, em milho, a gente vê que aplicando 147 quilos por hectare de K2O, aumentou 35% na produtividade. Enquanto que, usando o KCL, aplicando K2O 167 quilos por hectare, aumentou 69%. Em soja, aplicando o fonolito, a linha azul, 80 quilos por hectare de K2O, aumentou 63% na produção. Enquanto aplicando 78 quilos por hectare de K2O, desculpa, usando a fonte KCL, que é quase a mesma coisa do que a gente aplicou de fonolito, teve 58% de aumento na produção. Ou seja, está equiparando a produção, né? E aí depende do quê? Da cultura. A resposta vai variar com a cultura. Não dá para esperar a mesma resposta em todas as culturas. Coentro. O autor, Santos, 2016, encontrou aumento de até 11% na matéria seca usando 4 toneladas de remineralizador. Foi a mesma dose que a gente usou no nosso experimento com cana-de-açúcar, tá? Batata, usando pó de basalto. Com 2 toneladas de pó de basalto, eles conseguiram um aumento de 18% na produtividade. Esse é um trabalho de cana-de-açúcar, mostrando a produtividade em ATR, que é a forma de pagamento da cana-de-açúcar. Então, aqui a gente tem areia de mica-xisto e finos de mica-xisto. O que eu quero mostrar aqui é a granulometria influencia na reação do remineralizador no solo. Porque os finos, eles precisam menos intemperismo para conseguir se tornar disponível, né? Então, aqui a gente vê que a areia de mica-xisto é esse vermelhinho. E o fino de mica-xisto teve um incremento de mais ou menos 20% na produção. Esse é um trabalho do David Manning, que ele publicou em 2016, testando a habilidade das plantas a acessarem o potássio da estrutura de minerais silicáticos. E ele testou vários feldspatos, comparando com o KCL. A surpresa com o flogopito, conseguiu o teor de potássio maior do que com o KCL. E o cianito teve o teor equiparado
ao KCL. Com tudo isso, a gente conclui, né, junto com Harley e Gilkes, que os fatores que influenciam a taxa de dissolução dos minerais, consequentemente, a eficiência do remineralizador vai ser maior, são tamanho do grânulo, temperatura, pH na solução do solo, a espécie e micro-organismos e desempenho das micorrizas arbusculares. Bom, o que a gente fez no nosso experimento, que é da minha tese. A gente usou 2 áreas de cana-planta, 2 áreas de cana-soca, com e sem remineralizador, com o manejo convencional usado pela área comercial que a gente utilizou. Então, 2 áreas, a São Domingos e a Rio Claro, são em Lençóis Paulista, Ouro Branco em Pederneiras e Conquista ali entre Avaré, Pratânia e Botucatu. A Conquista e a São Domingos, cana-planta. Ouro Branco e Rio Claro, cana-soca. Aqui é a composição química do remineralizador, que é interessante para a planta. Não está a composição química completa, eu vou mostrar daqui a pouco. Então, o potássio tem um pouco mais de 1%, cálcio 8,44%, magnésio 4,6% e silício quase 50%. E os meus resultados. A fibra, ela é muito importante na qualidade da cana-de-açúcar. Então, grosseiramente falando, quanto menos fibra você tem, mais açúcar você tem. Não é bem assim, mas basicamente é isso. Então, para a gente, se a gente conseguir não mexer na fibra, deixar o mesmo tanto que está e aumentar o açúcar, já é extremamente interessante, tá? Então, aqui a gente vê, a gente não tem os dados da outra cana-planta aqui, porque quem já trabalhou em área comercial sabe como que é difícil segurar a colheita da cana, né? E aí eles acabaram colhendo antes da gente fazer as avaliações. Então, a gente não conseguiu esses dados para algumas avaliações, tá? Então, aqui, na São Domingos, que é cana-planta, no primeiro ano, não teve diferença. Na Rio Claro e na Ouro Branco, teve diferença e, pasmem, reduziu a fibra. Ou seja, aumentou a qualidade. No segundo ano, não mexemos em nada e tudo bem, paramos por aí. O TCH, toneladas de cana por hectare. A produtividade da cana-de-açúcar. No primeiro ano, a Conquista teve um aumento em torno de 10%, estatisticamente diferente. Na São Domingos, no primeiro ano, também cana-planta, 4%, porém não teve diferença estatística. Rio Claro, 8%, e Ouro Branco, em torno de 27% de aumento de produtividade. Mas por que isso aconteceu, né? Calma que eu não vou falar agora. Na Conquista, no segundo ano, a gente teve um aumento de 36% na produtividade. Na São Domingos, manteve nos 4%, só que dessa vez teve diferença significativa, apesar de baixíssimo o aumento. A Rio Claro teve 9% de aumento, e a Ouro Branco, que teve um super aumento no primeiro ano, no segundo ano, que teoricamente a gente esperava mais resposta, teve menos. Eu vou explicar para vocês por que a São Domingos ficou parada nesses 4%. Na verdade, não é o porquê, é uma hipótese, tá? Então, a gente lá conversando com o Manning, o Manning e o Neil, a gente chegou à conclusão que a única fazenda que a gente estudou que tinha a mesma origem do pó de rocha era São Domingos. Coincidentemente, ela teve um menor aumento na produção. Coincidência? Não sabemos ainda, não podemos comprovar. Mas, num artigo do Manning, ele fala que o ideal utópico, tá, gente? Não é para fazer só isso. Mas o ideal seria se a gente adicionasse a rocha de composição mineralógica diferente dos padrões do solo que vai receber essa rocha. Então, é um trabalho importantíssimo do Manning, e eu acho que ele deve ser considerado. Não é verdade absoluta, mas deve ser levado em consideração. Agora, sobre a produção de açúcar. Toneladas de açúcar por hectare. A gente só tem da São Domingos aqui também, de cana-planta.
Então, a gente teve um aumento de 6%, sem diferença estatística, 9% na Rio Claro e 23% na Ouro Branco. Isso no primeiro ano. No segundo ano, 7% de aumento na produção na São Domingos, continuou com 9% a Rio Claro e 0% na Ouro Branco. O que está acontecendo? Uma das explicações que a gente achou que podia encontrar ia ser aqui. Indicadores microbiológicos de qualidade do solo. Desidrogenase e carbono da biomassa microbiana, quando aumenta, é positivo. A respiração basal e o quociente metabólico, nem sempre. Então, normalmente, quando está num nível de estresse muito alto, a microbiologia do solo está num nível de estresse muito alto, o que acontece é aumentar a respiração basal e o quociente metabólico. E o que aconteceu no nosso trabalho? Desidrogenase, aumento na Conquista, na São Domingos e na Rio Claro. A maior produção no primeiro ano foi de quem? Da Ouro Branco. Não teve diferença aqui. Carbono da biomassa microbiana. O que ficou estático, São Domingos. Aumentou o carbono. O que aumentou um monte a produção, Ouro Branco. Aumentou o carbono. O que está acontecendo? A respiração basal e o quociente metabólico, ambos tiveram aumento na São Domingos. Ok, isso aí foi condizente com o que a gente esperava. Por quê? Porque foi o menor aumento que a gente encontrou de produção. Fitotecnista procura o balanço exato, então é um pouco mais difícil, né? Aqui, agora, eu vou dar um spoiler para vocês, porque eu não publiquei em nenhum outro lugar. Eu não tenho certeza se o Crucial mostrou na outra palestra que ele deu em Jaú, algumas imagens de varredura, do microscópio de varredura, mas aqui eu não sei se está boa a imagem, se dá para enxergar certinho. Aqui a gente fez... pegamos o grânulo do pó de rocha, mais ou menos na granulometria de areia muito grossa, e colocamos no microscópio de varredura. A gente pode ver que é bem angulado e que não tem biofilme, quase nada de corrosão. É a rocha original. Quando a gente pega esse experimento aqui, dessa foto aqui, a gente fez microcosmos, colocamos por 21 dias para medir a respiração. Microcosmo, para quem não sabe, é um vidrinho hermeticamente fechado. Aí a gente colocou o solo na proporção 9 gramas de solo e 1 grama de remineralizador. E a gente fez com o remineralizador em pó e granulado, nessa granulometria que eu mostrei para vocês na outra foto. E aí a gente recuperou esse granulado e colocamos no microscópio de varredura. Aí a gente encontrou essa coisa mais linda do mundo, a bactéria se dividindo na São Domingos. E aqui a gente vê que tem um biofilme, tem alguma coisa biológica acontecendo ali, só que a gente não consegue detectar o que exatamente está acontecendo. Ambas as fotos são do solo com o remineralizador prévio, que eu apliquei aqui no Brasil, antes de fazer todo o experimento, tá? E o que isso quer dizer, né? A gente encontrou maior proporção de comunidades microbianas em estágios iniciais e ativas, com 21 dias. E isso pode ser que o remineralizador atue como um ativador desse micro-organismo, tá? E por quê? Como que ia acontecer a ativação dessas bactérias, desses micro-organismos? O que eu não mostrei lá atrás, que eu falei para vocês, que era a composição do remineralizador interessante para as plantas, aqui é a composição do remineralizador completa. Os micro-organismos, eles não precisam só dos nutrientes essenciais para as plantas. Esses outros elementos, que não são nutrientes para as plantas, obviamente, esses outros elementos, eles são requeridos como fatores de crescimento para a microbiota do solo. Então, muitas coisas que a gente não dá valor, que a gente não olha, não avalia em nada,
são importantes para crescer a microbiota, para você conseguir multiplicar, para você conseguir ativar outras comunidades que estavam inativas, entre outras coisas. Outro ponto, que o professor Eduardo já deu uma base para mim nisso, graças a Deus. A planta, ela libera exudatos. A composição desses exudatos, coincidentemente, são fatores de crescimento para a microbiota do solo. Então, aqui nesse slide, eu tenho a composição dos exudatos das plantas, o que a planta libera no solo pelas raízes, e naquela outra tabela, o que os micro-organismos precisam como fator de crescimento. Então, a gente pode ver aqui, lógico que são alguns, altera com a característica genética da planta, e etc. Mas alguns coincidem. Então, isso pode ser um dos motivos que aumentou a nossa microbiota e que a gente viu aquela atividade na rocha granulada. Aqui, só para vocês compararem com o pó de rocha que eu apliquei aqui no solo brasileiro e sem o pó de rocha. Totalmente diferente, né? Aqui está coberto de biofilme e ali todo anguladinho, tem um biofilmezinho ali, mas está um pouco devagar, né? Sem querer ser tendenciosa, gente. Vocês estão vendo as imagens. Está bem corroída essa aqui. Não, fala a verdade. Tem que me ajudar. Esse aqui está muito corroído e aquele lá está muito mais angulado. Gente, vocês estão vendo as imagens, não estou sendo tendenciosa. Então, para finalizar aqui, o uso do remineralizador aumenta a produtividade da cana-de-açúcar em até 30%, altera a atividade microbiana, certeza absoluta, só que não está totalmente condizente com o aumento de produção. E os desafios que, com o nosso trabalho, a gente pensa que podemos enfrentar pela frente é encontrar os micro-organismos de maior afinidade com o remineralizador, proporcionando altas taxas de biointemperismo e, com isso, maior velocidade para disponibilizar os nutrientes para as plantas. E espera-se um manejo específico para potencializar o uso do remineralizador. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada pela resistência aí da galera. Obrigada, gente.